Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje, 12 de dezembro, um dia muito calorento e agora chuvoso aqui em Porto Alegre. Espero que refresque um pouquinho para Porto Alegre virar Porto Alegre de novo, porque atualmente é Forno Alegre. Mas vamos trabalhar, gente. Hoje é dia do quadro que vem por aí. Mas antes, vamos comentar alguma coisa que esteja bombando a respeito da segunda-feira, que teve a diplomação do nosso futuro presidente, Luiz Inácio da Silva. E o que vem acompanhando isso, pessoal, é só dar uma olhada geral assim nas notícias. Nós estamos vendo dois quadros, ou dois tipos de situação. A primeira é realmente que o futuro governo ele vai tentar ou vai levar a cabo uma cisão dos padrões atuais da governabilidade brasileira. Não importa que sejam mais ministérios, é uma reorganização. Evidentemente, isso vai gerar mais custo do setor público, mas parece sim que, pelos 5 ministros que Lula já colocou, há uma mudança na filosofia da gestão da máquina pública e nós estamos vendo várias nuances disso, especialmente por conta de certas notícias. Aumentando tributos, por exemplo, em cima especialmente de streamings como Netflix, ainda impondo ou querendo, pretendendo impor no mínimo 1/3 de programação brasileira nesse tipo de entretenimento. Gente, 1/3 de produções brasileiras e da má qualidade que está tendo, muito chatas, por sinal, muito diálogo, muitas coisas subentendidas, muita doutrinação, vai ser um saco. Eu vou escolher para assistir as estrangeiras ainda. Pode ser norte-americanos, sul-coreanos, estão fazendo coisas muito interessantes, mas a maior parte das produções brasileiras, sim, estão muito chatas, pessoal. Opinião minha, cada um tem sua opinião. Mas, além disso, gente, parece que tem uma campanha da grande imprensa em dizer que está tudo errado. Eu já falei na semana passada a respeito da denúncia de que o setor elétrico brasileiro, sob a gestão Bolsonaro, teria um rombo de 500 bilhões de reais e provei aqui no Fora de Curva que era mentira. Agora, existem projeções dizendo que a economia brasileira está em franca desaceleração e deve crescer no máximo 0,75% ano que vem, além de outras denúncias, dentre as quais se destaca que as contas públicas brasileiras estão quebradas. Sim, conseguindo primeiro o superávit fiscal, superávit primário. Nos últimos 8 anos, se não me engano, dá para dizer que as contas públicas estão quebradas? Não, elas estão muito sob controle. O orçamento foi tratado realmente com muito zelo pelo ministro Paulo Guedes. E quanto a isso, se contarem alguma coisa a respeito de descontrole das contas públicas, é mentira. Pode sim haver um descontrole futuro em função de gastos adicionais, como, por exemplo, contratar um monte de funcionário e aumentar o custeio da máquina pública. Aí descontrola sim. Mas, por enquanto, o que nós podemos dizer? Dentro da gestão financeira do Estado brasileiro, está tudo sob controle e a dívida pública, a relação dívida pública sobre PIB, que é muito importante para ver a quantas anda a solidez financeira do Brasil, está reduzindo, especialmente no decorrer de 2022, e não tem nada o que falar sobre isso. O que tem a falar é o seguinte, gente. Pode piorar a situação econômica, sim, se houver esse cavalo de pau na economia que os futuros gestores estão pretendendo. Por exemplo, uma grande oportunidade que nós vamos ter a partir do ano que vem é reduzir Selic. Mas como é que se reduz Selic? Primeiro, tem que ter segurança de que a inflação não vai aumentar. E com o aumento do gasto público, um dos primeiros impactos que nós teríamos é realmente a inflação, gente. Então, se continuarem com a política econômica atual e mantendo a inflação sob controle, reduzindo paulatinamente os juros, pode ser até uma coisa meio rápida, nós teríamos um baita do ano em 2023. Teríamos um crescimento seguramente também acima de 3%. No entanto, com uma perspectiva inflacionária, aumento de gastos públicos, perspectiva também de alta na carga fiscal, através de vários sinalizadores que a equipe de transição está colocando, a tendência é que o desempenho não seja tão positivo assim, podendo até provocar um grande desastre na economia. É essa a minha opinião, eu defendo, como as pessoas que me ouvem e me assistem sabem, o mínimo de intervenção do Estado na economia
e nós estamos muito provavelmente iniciando uma outra época, de acordo com esse governo eleito, onde a carga tributária vai ser maior. Estão falando de impostos sobre grande fortuna, sobre os streaming que já falei, talvez taxar o setor elétrico. Então, a carga fiscal, o que vai sair do nosso bolso, e não é só dos ricos também, é de toda a sociedade brasileira, a título de impostos, a título de contribuições, vai ser mais do que nos últimos anos. Isso significa o quê? Menos dinheiro para consumo, para investimento e provavelmente um déficit público aumentado que vai gerar a tão temida inflação. É isso sobre esse assunto, agora vamos para o quadro que vem por aí. Amanhã, na terça-feira, vai sair pelo IBGE o desempenho do setor de serviços aqui no Brasil. Nisso, eu sempre faço aquela medição referente ao mês do indicador comparado ao mesmo mês do ano passado. Então, nós vamos tratar sobre outubro amanhã. Em outubro, eu vejo que o crescimento em relação a outubro de 2021 deve superar pela tendência os 10%. Por que eu digo isso? O setor de serviços nos últimos meses, especialmente a partir de julho, vem numa tendência crescente de aceleração que deve se confirmar em outubro por dois fatores básicos que eu já tratei em relação ao comércio, especialmente. O primeiro é a alta do emprego e também, junto com isso, é o mesmo motivo, aumento da massa salarial. Mais dinheiro disponível na economia, em termos inéditos, em termos do Brasil, evidentemente vai resultar no quê? Acesso a consumo de produtos de curto prazo e, evidentemente, serviços pagos à vista. O que está acontecendo aqui, os produtos mais caros, os serviços mais caros, estão sendo prejudicados pela alta da Selic a 13,75%, porque aí quem tem essa grana para pagar esse tipo de serviço ou bem, prefere deixar o dinheirinho, se possível, rendendo uma dinheirama na poupança ou em aplicações financeiras. E lembrando, o setor de serviços abarca mais ou menos 70% da economia brasileira. E esse é um bom indicativo de que sim, o crescimento do PIB brasileiro de 2022 vai superar os 3%. Já na quarta-feira, quem vai divulgar uma informação super interessante é o Banco Central com seu IBC-BR de outubro. Lembrando, o IBC-BR é uma prévia do PIB mensal aqui do nosso Brasil. A previsão dos analistas de plantão é de uma alta de 0,5% em relação ao mês anterior. Mas como eu converso com vocês há muito tempo, isso aí não diz praticamente nada. Porque o mês imediatamente anterior é uma outra realidade, de um outro contexto, por causa daquela coisa chata chamada de sazonalidade. Eu prefiro, como sempre, comparar outubro de 2022 com outubro de 2021. E aí, gente, acredito que o IBC-BR vai repetir o número de setembro, vai ser mais ou menos em torno de 4% de expansão, um pouquinho mais, um pouquinho menos, alavancando sim o crescimento do PIB brasileiro para aquele patamar acima de 3% que eu venho insistindo muito. Vai ser uma grande surpresa se ficar muito abaixo ou até muito acima desse patamar. Na quinta-feira, aí vai ser a vez da Fundação Getúlio Vargas divulgar a primeira informação sobre inflação aqui do Brasil no mês de dezembro. Vai sair o IGP-10, que mede os 20 últimos dias da inflação de novembro e os primeiros 10 dias da inflação agora de dezembro. A projeção da FGV é de uma deflação de 0,6%, certamente centrada nos índices de preço por atacado. Vai ser daí, pessoal, o quinto mês consecutivo de queda do índice geral de preços aqui no Brasil. Isso aí certamente é consequência de uma movimentação do mercado mundial, agora influenciado muito por uma baixa consistente do preço do petróleo, que está abaixo de $80 o barril. Vamos lembrar, há 2 meses atrás estava beirando $100, né, ocasionou a alta do preço dos combustíveis no varejo aqui no nosso país. Agora está ao contrário, estamos esperando ver uma redução do preço de gasolina e diesel nas bombas. Aqui em Porto Alegre, pelo menos, ainda não aconteceu, mas deve acontecer nos próximos dias. Mas essa queda do índice de preço por atacado, que é a maior parte do IGP, ela vai ser pressionada também por outros aspectos, especialmente commodities alimentares e minerais. E aí, pessoal, isso atinge em cheio a produção agropecuária do nosso país, o impacto sobre a produção, evidentemente, e é sim motivos para preocupação de médio prazo.
a saída para uma desvalorização das commodities no mercado internacional, e isso vai ser impulsionado especialmente uma coisa boa, mas que traz consequências negativas. A economia, sim, ela não tem coração. No momento que acaba a guerra entre Rússia e Ucrânia, normaliza o fornecimento de fertilizantes para o mundo inteiro. Energia da Rússia, acho que não continua embargo, mas com o fim das hostilidades, o mundo inteiro vai comprar esses adubos minerais da Rússia e Bielorrússia, provocando que um aumento de produtividade e queda do preço dessas commodities internacionais. Sim, vai haver uma redução de custo aqui no Brasil, que favorece a agropecuária, mas, por outro lado, o preço final também vai cair, e isso é preocupante porque a gente não sabe qual é o nível que essas duas variáveis vão operar. Então, gente, para 2023 especialmente, talvez a gente não possa contar tanto com a alavanca agropecuária para o crescimento do PIB brasileiro. Vamos ter que desenvolver, ou vamos ter que impulsionar, especialmente aqui no mercado interno, e isso se faz através de queda da taxa de juros. E queda da taxa de juros se viabiliza através de uma inflação reduzida e seguramente reduzida, o que nós não temos garantia dado a política fiscal, a política tributária, a política de gastos do governo que está entrando. Espero que eles realmente tomem juízo e não façam pelo menos 90% do que pretendem. E na sexta-feira, para sair um pouco das tretas aqui do Brasil, vamos para a Europa, para a União Europeia, mas exatamente para os Estados Unidos, tratar daquele PMI, que é o Índice de Atividades dos Gerentes de Compra. Isso aí é uma expectativa desses gerentes de compra em relação ao que vai acontecer no futuro. Como nós sabemos, existe ainda um pessimismo em termos de expectativas que, especialmente nos Estados Unidos, não está se materializando nos indicadores de produção e de consumo. Mas o pessimismo continua, mas está cada vez menor. Nos Estados Unidos deve subir 0,1 ponto percentual em termos de indústria, de 47,6 para 47,7. Nos serviços deve subir de 46,2 para 46,8. Na Europa deve se manter estável, segundo as projeções deles lá. Eu não vou me arriscar a discutir com os analistas de plantão lá do Velho Mundo. Deve ficar estável, vamos ver sexta-feira se isso se confirma. E em termos de serviços, ainda na União Europeia, a tendência também é de estabilidade. E aí, como eu falei, eu me ocupo muito de estudar a economia brasileira e em relação às tendências globais. Afora um âmbito geral, eu também estudo, mas indicadores específicos, especialmente de expectativas, eu prefiro confiar em quem estuda isso mais a fundo e tem essas previsões. E assim, gente, terminando com Velho Mundo, Estados Unidos, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. E eu peço, por favor, vamos ver esse vídeo para superar o recorde de segunda-feira passada, que quase atingiu 2.000 visualizações, mas vamos incentivar mais, vamos insistir mais no like e especialmente na inscrição no canal. Então, pessoal, hoje era isso. Agradeço muito a atenção de vocês, especialmente aqueles que viram até o final e estão vendo esse recado. Um forte abraço a cada um de vocês, uma baita de uma semana. Até breve e tchau.